Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Resenha Cigana. Episódio número 8. E, além de agradecer todos por estarem nos assistindo, nos prestigiando, gostaria de pedir encarecidamente que, por favor, curtam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem, comentem, para que a gente possa ter alcance a mais pessoas pelo mundo todo com o nosso conteúdo e nossas informações. Ao meu lado, minha queridíssima mãe, Adriana Rodrigues. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa do Resenha Cigana e hoje ele tem mais de 100 mil seguidores. Ele fez faculdade de História na Anhanguera, bolsista. E eu estou com Marcelo Marques, mais conhecido como Aldino Vilão. Boa noite, boa noite. Boa Abença, noite. mãe, abença a todos que estão assistindo. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje, trocando essa ideia. Primeira vez que eu venho num podcast de axé, primeira vez que eu me caracterizo assim, com as roupas de axé, para falar um pouco, para trocar uma ideia sobre filosofia, sobre axé, falar um pouco mais sobre a religião. E, mano, hoje pra mim é o ponto alto do meu dia, sabe? Acabei de dar uma palestra, Graciliano Ramos, já dei aula, fiz tudo, mas agora tá sendo um ponto alto do meu dia. Que bom, é bom saber disso. E ter você também aqui para nós, né, é um presente, porque eu gosto muito acompanho você no YouTube e gosto bastante dessa sua coisa de levar a filosofia, porque a filosofia é chata, desculpa falar. Mas de levar numa linguagem assim bem moderna, né? Aquela coisa de oi, parça, algo dinâmico, né? Então eu gosto bastante curto lá os seus vídeos e tal. Você começou com os seus vídeos quando? Quando que começou a estourar no YouTube? Vamos falar um pouquinho aqui de filosofia, vamos falar um pouquinho de história, vamos falar um pouquinho de religião. A gente está caracterizado, né? E às vezes as pessoas podem falar, ué, mas você está falando porque, para quem não sabe, você teve aí umas participações com o Leandro Carnal, Isso. O Pondé, Cortella, o Clóvis, então, MC. só fera, gente, só fera, né? Então vamos começar aí, quando começou a estourar aí, como que foi isso? E por que você fumava? Nos vídeos? Pode pá. Não, olha que bagulho louco, né? Eu comecei a postar vídeo assim, desde 2019, botando a cara. Em 2020, dia 2 de janeiro, eu entrei pro Roncó. Entrei pra fazer Ogum, iniciei Ogum. Você é do Candomblé? Sou do Candomblé e também do Ifá. Tá. Pratico os dois, sou iniciado nos dois. Só que em 2020 eu me iniciei primeiro no Candomblé. E, curiosamente, durante o Roncó, alguns vídeos meus viralizaram. Quando eu tava de quelê, teve umas páginas de meme que começaram a postar uns vídeos meus e eu não podia mexer no celular. Sim. Só que começou a chegar um monte de notificação, Aí eu falei, ai, pai, agora. Mano, quando eu fui ver um monte de gente comentando, um monte de gente, eu falei, pedi algo pro... hoje ele é meu ex-pai de santo, não tô mais no terreiro onde eu fui raspado. Falei, pai, posso ver o que é? Ele falou assim, pode, meu filho, fica tranquilo, o seu orixá não vai ficar bravo com o seu sucesso. Aí eu comecei a ver um monte de gente assistindo, um monte de coisa, até então eu produzia conteúdo. E qual foi esse vídeo? Porque tem vários lá, né? Esse daqui é da minha fase mais comédia. Tá. Final de 2019, começo de 2020, eram uns vídeos que eu falava... Eu me inspirava muito no Igor Guimarães. Eu falava umas coisas meio absurdas. O que mais viralizou era um que eu falava que Boku no Hero se passa no Senai. Que é um anime que é voltado pra escola, uma pegada de super-herói. E eu fiz Senai quando era... E eu comecei a fazer uns paralelos, uns negócios assim de zoeira. E viralizou em algumas páginas do Instagram e começou a vir bastante gente. Aí, beleza. Passou-se o tempo, caiu o quelê, né? Só que aí, pandemia... Olha que coisa louca, né? Fiz santo. No começo da pandemia eu tava de quelê, aí caiu o quelê. Não podia sair de casa, não podia fazer nada. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Aí eu fiquei postando um vídeo ou outro assim e tal. Tava na faculdade. Aí
Cara, foi coisa de orixá mesmo. Num belo de um dia, em plena pandemia, depois que tinha passado uns negócios... Só te cortando um pouquinho, você estava na faculdade porque eu vi que você fez Senai, né? Você fez mecânica no Senai. Isso. Eu fiz Senai de 2017 a 2019. Tá. Até a metade de 2019 eu me formei, que foi justamente quando eu entrei... Você foi bolsista no Senai? Não, no Senai eu entrei num programa que se chama CAI, que é Curso de Aprendizagem Industrial. Eu era contratado, já era CLT, então graças a Deus tenho CLT desde novo. Eu fazia mecânica e também trampava na empresa. Tá. Aí eu entrei pra faculdade em 2019, eu prestei vestibular em 2018, que me formei no ensino médio noturno. E entrei pra facu, fui bolsista. Fiz meio ano de Senai ainda, fazia Senai de dia, noite facu e tal. Aí continuou, 2020, EAD, daquele jeito, né? Uhum. E, bom, a faculdade ela me deu muita base pra falar de filosofia, pra falar de história, né? Eu já estudava por conta. O primeiro livro de filosofia que eu li, que eu ganhei, eu tinha 14 para 15 para 16 anos. Eu ganhei de um amigo do Senai, inclusive. Esse livro se chama O Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche. É um livro, assim, bem complexo. Você tem que estar um pouco contextualizado na história da filosofia para entender ele. Uhum. E eu já me interessava, assim, pelo assunto. Tá, mas vamos só para terminar para as pessoas, porque Certo. todo mundo ficou curioso, né? E aí você tava tinha terminado a faculdade, entrou, fez o santo, né? E aí começou a bombar o negócio do... Enquanto ele tava lá. Enquanto você tava lá. Isso. Não, eu tava no segundo ano da facu quando eu fiz santo. Isso, segundo ano. Isso, tá. eu tava no terceiro Aí semestre. eu te perguntei, mas você tinha feito Senai? Isso. Tá. Aí, beleza, 2020. Aí, na metade de 2020, eu acho que eu tava quase entrando de férias da facu. Eu tive uma ideia de postar um vídeo falando de Karl Marx, né, o grande famigerado, pai do comunismo, né? Explicando em gíria, sabe? Eu lembro que eu tinha escutado alguma música do MC Cauã, que eu sou muito fã dele, e me veio o refrão explicando Marx, sabe? Eu fiz uma analogia, uma associação ali, aí eu fiz o primeiro vídeo que realmente estourou, viralizou mesmo, que é o Traduzindo Karl Marx para Gírias Paulistas. A partir daí, nossa, bum, estourou. Você fez uns ajustes, né, na linguagem. Eu vi esse vídeo. Você fez uns ajustes lá, Sim. colocou aquela coisa, né, mais do De povo, quebrada. né? Mais de quebrada. E aí que te deu bastante visualizações, né? Exato. Eu lembro perfeitamente. Eu postei esse vídeo na quinta. Acho que era 1h da tarde, pouco. Aí mais um dia de pandemia, fui dormir à tarde. Eu acordei, ele tava com 30 mil visualizações. Estourado, um monte de gente comentando, pá. E aí eu falei, nossa, o que aconteceu? Pô, o santo dá certo mesmo, o santo dá certo. Tô com axé. Aí eu tive a ideia, eu falei, nossa, eu tenho que surfar desse hype. Aí passou a sexta-feira, no sábado eu postei o vídeo mais viralizado do canal, que é justamente Nietzsche, o famoso Rouba Brisa. Que eu explico esse filósofo, que foi o primeiro que eu li e tal. E esse vídeo tá com quase mais de 1 milhão de acessos. Rodou o Brasil pra caramba. Foi onde a galera realmente me descobriu. Que o do Marx, ele deu uma boa viralizada, só que o do Nietzsche, tipo assim, o pessoal falou, esse foi genial. O apelido dele foi genial. Você já ganhou uma plaquinha ou duas do YouTube? Uma só. Ganhei uma só. Hoje eu tô focando no conteúdo mais em outras redes, mas porque o YouTube tá um pouco engessado pra conteúdos rápidos e ele tá com mais conteúdo extenso. Eu tô focando mais um pouquinho em conteúdos rápidos. Tá. Mas aí estourou, aí eu comecei a produzir conteúdo de filosofia. Eu falei, pô, é isso, eu sou professor e tal, tô cursando, tenho aí. Tive algumas aulas particulares com uns amigos meus, que inclusive um é do Axé, ele é diretor de uma escola em São Bernardo do Campo. Ele é mestre em filosofia e o melhor amigo dele, doutor em filosofia, também é diretor de uma outra escola. A gente fechou uma parceria ali, eu trocava ideia com os moleques da escola dele e tal. E eles me davam aula de filosofia assim, sabe? Por fora, particular. Então você vem de uma família humilde, né? Porra! Ó, nasci e me criei no interior de São Paulo, de quebrada, né? Minha mãe dona de casa a vida inteira. Meu pai, cobrador de ônibus, depois fui trampar em firma, rodando um turno, aquilo, né? Família de trabalhador. Único filho, não? Eu sou filho único, dos dois. E os dois são da Universal. Os dois são da Igreja Universal. São evangélicos. São evangélicos. E Eles não quiseram te levar lá pra sessão de descarrego?
Olha, quando eu falei pro meu pai que eu comecei na Umbanda, né? Comecei em 2018, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio na Umbanda. Eu falei com meu pai, ele deu uma hasteada. Mas, cara, quando a minha mãe ficou sabendo, ela me ligou. Eu tava no meio do ônibus. Eu tava até com um parceiro meu que tava sentado aqui na frente. A minha mãe deu um berro no telefone que todo mundo do ônibus olhou pra mim. Você tá indo pra Macumba? Que história é essa? Nossa, eu lembro, mano, todo mundo do ônibus olhou pra mim. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu tô no ônibus. E não tava no Viva Voz, tava na minha orelha. Ela tava tão irada que deu até pra ouvir. Sim. Então, aí como que isso surgiu na sua vida? Porque, pelo que você está contando, interesse em história já era uma coisa que você tinha na Sim. escola, resolveu estudar, se aprofundou, tá contando agora para nós a filosofia, como que você começou a estudar filosofia, aonde que entrou a sua curiosidade, a ponto de, que agora você, inclusive, é raspado no santo e tudo, para começar a estudar a parte de religião, a religião africana. Tá. E vindo de uma família Evangélica. Evangélico. E pelo que eu tô entendendo, não foi influência familiar. Não, Zero. foi boicote, na verdade, deles. Foi boicote. Mas eles tiveram um papelzinho importante na história. Ó, vou voltar do começo, então. Quando eu tinha ali 13 anos, eu comecei a ter os primeiros contatos com o ocultismo. Hoje eu já conversei com entidades e eles falaram, ó, seu chamado foi ali. Seu chamado foi precoce. Você tem uma mediunidade? Tenho, tô Ah, desenvolvido e tal. Inclusive é coisa de outras vidas, já falaram. Todas as minhas encarnações eu estive envolvido com sacerdócio, estive envolvido com religião, com espiritualidade, com magia, com essas coisas. Então nessa minha encarnação, o meu despertar foi bem cedo, né? Com 13 anos eu acordei pro ocultismo. Só que aquilo, estudando um pouquinho de Goethe, Cabala, com 13 anos, você não entende muita coisa. Sim. Mas pra quem nasceu no berço da Universal, pô, eu nasci, saí do hospital, eu fui apresentado no altar, sabe? Foi um negócio bem, desde criança, é enraizado mesmo. E quando eu descobri Então você é batizado na igreja, na Umbanda, porque você veio da Umbanda Sim. e na Umbanda se batiza. Me batizei no mar, É? um fechamento de praia. Lembro até hoje. E depois raspado, quer dizer, teve todas as bênçãos de todas as religiões. Todas as egrégoras eu passei. Legal. E foi... Aí com 13 anos eu comecei, aí aquele negócio, pô, esse bagulho existe e tal, não é coisa de filme. Aí, pá, mas ainda não comecei a praticar. Era aquele negócio, eu conheço, vejo de vez em quando, escondido e tal. Aí beleza. Aí um tempo depois, ali quando eu tava com meus 15 para 16 anos, meus pais já haviam se separado, eu morava com meu pai, que ele era um pouco mais amenizado nessa questão de religião. Ele ainda era muito da Universal, mas ele já era um pouco mais ameno nisso. mais tolerante. Isso. Quase. Boicotava, xingava, mas é aquilo, né? Não, Entendi. Tá, não chegava pra agressão, como a minha mãe muitas vezes. Aí, com 15 para 16 anos, eu comecei a praticar. Comecei a praticar o ocultismo. Não eu comecei direto na Cabala e na Goetia, porque é um conhecimento muito denso, muito elevado. Comecei ali no Asatru, comecei ali no paganismo nórdico e tal. Conheci o meu mestre, também sou iniciado numa ordem aqui de São Paulo. Esse foi o motivo da sua tatuagem? Na Também, mão? de algumas. Dessa. A da perna também, que eu acho que não dá pra mostrar, mas eu tenho um Valknut, que é o símbolo de Odin na panturrilha. Dos vikings, né? Isso. Odin é... Tá. Aí esse meu amigo, que é meu mestre, né, da nossa ordem e tal, tive contato com ele, ele começou a me orientar assim. E olha que negócio louco. Ele me orientava dentro do ocultismo e eu me consulto desde então com a dona Sete Saia dele. Então, o Pombogira já tava na minha vida desde então. Sempre que eu jogava a primeira Dona Sete até hoje, sabe? Ela falou, eu faço, sabe? É batata. Tudo que aconteceu na minha vida foi por causa daquela mulher. Então, assim, já tinha um caminhozinho Foi com sua Exu. madrinha. Exato, ela é minha madrinha. Sua madrinha. Ela que deu todo o caminho para toda a espiritualidade afro se aflorar e as demais áreas. Então, tinha a parada do ocultismo e já tinha com a Dona Sete ali, beleza. Aí fui praticando, né, 2016, 2017, 2018 já tava um pouco experiente, né, já tava um pouco mais elevado, aí comecei a mexer com Goethe e Cabala. Fato aconteceu um evento interessante na minha vida, né, eu saía com uma pessoa
E a patroa dessa pessoa tava sendo ameaçada por uma mulher que saía com o cara com o marido, sei lá, com o ficante dela. E falou que a pombogira tava ameaçando que ia matar a mulher, a patroa dessa menina que eu saía. Aí, fala, aí, o meu namorado pode falar, pode te ajudar. E eu assim, gente, eu sei de ocultismo, mas esses negócios de pombogira de Exu eu não manjo. Só que aí o que acontece? Você tava com quantos anos aí? 18. Eu tava com 17 pra 18. 17 pra 18. Tá. E me jogaram nesse olho de furacão. Tipo, que... ó, resolve esse perrengue aqui. Exato, exato. A patroa da menina que eu saía pediu pra eu resolver um problema que eu não fazia a mínima ideia do que era. Mas foi isso. Aí, o que aconteceu, né? Eu até fiz uns negocinhos de proteção pra ela na casa dela, só que eu falei, olha, eu sei onde tem um terreiro e eu posso levar vocês lá. Eu nunca fui, mas vamos lá. Isso foi, se não me engano, numa quinta-feira. Aí que entra o papel do meu pai e da minha mãe na história. Esse terreiro, que foi o primeiro que eu frequentei, que foi o começo do meu desenvolvimento, ele era do outro lado da rua, da casa da falecida amiga da minha mãe. Então, desde criança, eu frequentava a casa dessa amiga da minha mãe e meus pais sempre falavam, ó, se lá te oferecerem doce, você não pega, tá? Você passar ali na frente, toma cuidado. Ali é um terreiro de macumba. Então, assim, desde criança eu sabia que tinha um lá, eles falavam pra eu não pegar nada de lá e nunca tinha ido. Aí eu falei, vamos lá. Era um menino obediente. Foi. Porém, Perdi marcou. muita coisa. Se eu tivesse... Porém, marcou, você sabia onde tinha. Exato. Uma referência de terreiro eu tinha na minha vida. Aí a gente conversou com a mãe da casa nesse dia, que foi a quinta-feira, ela convidou pra gente ir na gira na sexta. Fui, pum, pum, pum. Mano, eu acho que a espiritualidade causou essa situação, mas era pra eu entrar. Porque fomos nós três, né? Eu lembro até hoje, foi uma gira de Preto Velho. Quem me atendeu foi uma grande amiga minha, Natália, o Preto Velho dela, no caso. Deixa até um beijo pra ela, dona Natália. Nunca vou me esquecer daquela consulta. Preto Velho me deu, acho que 7 copos com água com arruda pra beber. De tão pesado que eu tava. Não, eu tava pesado que eu tava mexendo com os bagulho de goethe e tal. E, cara... Fazendo uma... Tinha um mix ali, né, de energias. Tinha um mix de uma trevosidade, ligado? Uma coisa meio... Naquela época eu curti o rolê de rock, então, cara, eu fui... Nessa primeira gira eu tinha ido tudo de preto, com uma camisa estampada com um bode de uma banda que chama Bathory. Eu tava todo trevoso. Eu gira de preto velho, sabe? Pessoal, eu cheguei no terreiro, eu parei tudo, os ogão me olhando estranho, assim, o pessoal estranho. Enfim, fato é, né? Aconteceu a gira do Preto Velho, beleza. Essas amigas, né, tiveram a resposta delas, mas elas não se encontraram ali. Não foi... Não, acho que o chamado não foi pra elas. Na verdade, eu acho que precisava delas pra você chegar até lá, né? Sim. Foi essa situação que me levou pra lá, porque desde o primeiro dia da gira eu falei, caramba, que energia maravilhosa. E aí Nossa, você gostou disso? Gostei. Falou, quero voltar outras vezes. Isso. E aí... Firmei aquele famoso 7 giras, 7 sexta-feiras. Foi na outra, né? Na outra gira, se não me engano, tinha sido Dierê e Baiano. Fui, comecei a me aproximar, sabe? E eu contando pra esse meu amigo. Você é rodante? Só. Tá. Desde o começo, desde o dia que eu pisei lá, o seu Lampião falou, você é filho de Ogum. Desde o primeiro dia me deram meu santo, você é de Ogum, você é de Ogum, de Ogum, de Ogum. Sempre bateu Ogum. Aí, isso nos búzios também. Toda consulta de búzio bate Você Ogum. foi feito de Ogum. Fui feito de Ogum. Tá. Aí beleza. Aconteceu esse evento, eu me fidelizei ao terreiro, frequentei umas 3, 4 giras antes de eu entrar pra corrente. Mas aí beleza. Teve essa sexta-feira que a gente foi, na outra elas me acompanharam, na outra eu já fui sozinho que elas não queriam mais. Eu falei, beleza, ok, eu quero. Depois dessa terceira sexta-feira aconteceu um episódio bem particular meu, sabe? Um episódio, uma experiência espiritual, assim, bem complexa. Foi um negócio bem denso, assim, sabe? Não foi uma boa experiência, digamos assim, não foi uma boa experiência. E ali eu tive um contato muito forte com o Ogum, que Ogum me salvou daquela situação. Me salvou de uma situação muito tenebrosa. Depois dessa situação... Você pode contar, não? Olha, é que é um pouco pessoal, sabe? Tá. Tipo, envolve uns rolês bem a mais. Não só a questão ritualística, mas no meu pessoal, sabe? Envolve um pouco meu pai. Então, esse episódio em si eu não gosto de expor. Então foi ali que te deu o despertar. Você falou assim, puxa,
que eu tô fazendo da minha vida? Foi um grande estralo. Tá. Porque aconteceu esse episódio nesse fim de semana, no outro eu entrei pra corrente. No outro eu fui convidado pra entrar pra corrente. Aí vesti o branco, entrei pra corrente e tal, comecei meu processo de desenvolvimento. Terminei 2018 no terreiro, tanto que foi o ano que eu me batizei na Umbanda, né? A gente fez o fechamento em Praia Grande, a gente fez o fechamento de Iemanjá e tal. Lá a gente foi batizado. Aí virou o ano, 2019, acho que se recordam, foi ano de Ogum. E desde o primeiro dia do ano, virou o ano, parece que brotou a vontade dentro de mim de jogar búzio. Brotou, só aconteceu. Eu não sabia explicar de onde vinha. Passou-se um mês e pouco dentro desse primeiro terreiro que eu tava, parece que meus guias já estavam falando assim, ó, sua missão aqui já foi cumprida. Ok. Aí, nesse meio tempo, saí desse terreiro, troquei ideia com ela e falei assim, ó, não é nada pessoal, não é nada com a casa, pelo amor de Deus. Eu só acredito que tá na hora de eu ir pra um outro caminhar. Uma outra vertente, né? Era- Conhecer, dar uma... Dá uma espairada, né? explorada. Era pra eu ter entrado, hoje eu tenho essa visão, era pra eu ter ido pro Candomblé. Mas, na semana que eu saí, na outra semana, uma amiga minha me convidou pra uma gira de Exu no terreiro dela. Aí eu falei, gira de Exu, pelo amor de Deus. Todo né? mundo gosta. Não vou recusar. Aí fui, seu tranca-rua veio, tal, gostou de lá. Fiquei lá por um tempo, né? Fiquei lá acho que uns 3, 4 meses nesse outro terreiro. E durante esse tempo, eu estava no final do Senai, isso era 2019 já estava concluindo o Senai, já estava na faculdade. E aí eu marquei um jogo de búzio, né, com uma pessoa. Naquela época, eu acho que pega mal. Pode dar nomes? Pode. Pode. Ó, o primeiro jogo de búzio que eu fiz, pelo amor de Deus, não me julguem, tá? Hoje eu tô no caminho certo. Foi com o tal Senhor de Mulambo, famigerado do Rio de Janeiro. Enfim, Ok. né? Leigo, só entendia de Umbanda até então, e era a pessoa que mais me aparecia, assim, nas redes sociais. Falei assim, vamos marcar pra ver. Uhum. Particularmente, o jogo dele bateu. A mesma qualidade de jogo que eu sou raspado bateu no jogo dele, as situações que tinha com o meu bar, as situações bateu no jogo dele. Tá. Ok. Só que é aquilo, porra, vou lá pro Rio de Janeiro fazer santo? Não vou. Aí passou-se um pouquinho mais de Eu tempo. vou. Meu babá é do Rio de Janeiro. Não, mas eu tava menor de idade, pô, 17 Ah, tá. anos. Hoje, ó, Tinha que ter claramente. autorização da mãe que não ia ter, né? Esse foi o... Eu vou chegar lá, teve esse BO na minha raspagem. Eu passei por isso. Aí, bom, por conta de distância, acho que por livramento, não caí na mão dele. Aí, incontentado, eu decidi, eu joguei assim, Casa de Candomblé em Campinas, no Google. Só joguei. Aí apareceu lá o ilha onde eu fui raspado, uma casa, o nome, vou falar, me honra, né? Ilha Charolê, do Paigita Languange, né? Paigita de Odé. É uma casa tradicionalíssima de Campinas, mais de 40 anos de casa aberta lá. E, se eu não me engano, ele foi a primeira casa levantada no bairro. Casa mesmo, sabe? Tá. Foi a primeira construção do bairro onde eles estão lá. Liguei lá, falei com a Iabacé, marquei um jogo de búzio, pum, marcamos. Aí, na minha formatura, né, quando eu peguei minha rescisão e tal, foi o dinheiro que eu fiz esse jogo de búzio com o Paigita. Fui lá, joguei, ó pra você ver, foi na segunda-feira. Peguei lá, o contrato tinha acabado, né, com a empresa, como eu tava de menor, não podia efetivar, porque era uma empresa química, tinha que ser maior de idade e tal. Isso foi em julho, eu faço aniversário em setembro, então tinha ainda aí uns 2 meses ainda pra ficar de maior. Por isso eu não fui efetivado nem nada, né? Enfim. Aí, esse último salário eu peguei e fui jogar búzio. Fui, joguei com o Paigita, jogo maravilhoso. Me falou a mesma qualidade de Ogum. Por isso que eu falo, cara, Ogum sempre gritou na minha vida. A mesma qualidade de Ogum que eu fui feito, a mesma situação do meu bar, a mesma coisa do seu tranca-rua, os mesmos problemas que eu tive no meu desenvolvimento com a magia em si, sabe? Com a parte de ocultismo bateu no jogo dele, e as situações que tem referente a Exu e tal, enfim. Jogo maravilhoso. Aí eu falei, pai, posso entrar de Abiana na sua casa? O senhor me aceita? Eu falei, claro. Já fica então aí pra gira de Exu que vai ter hoje à noite. Na própria segunda-feira já tem a gira de Exu. Aí, pô, eu falei, tô em casa. Aí fui, seu tranca-rua veio de novo, gostou da casa, falou que ia fazer santo ali. Tudo que ele profetizou ali naquela segunda-feira aconteceu mesmo, sabe? Aí beleza.
Entrei pra casa, falei com essa casa que eu tava frequentando, tal, que eu fui por 3 meses. O pessoal, né, aquilo, né? Ah, tá indo pro candomblé, tá indo atrás de roupa, de status. O pessoal, eles não conhecem, eles não sabem muito bem o que é. Então houve um certo julgamento, mas olha, eu não levo nada na pessoal. Quando tem evento na minha cidade, eu cumprimento, tomo a bênção de todo mundo igual. Mas saiu um pouquinho mal falado, sabe? Largou a nossa banda pra ir pro candomblé. Mas eu falei assim, cara, Ogum tava pedindo isso. E bateu no jogo do pai Gito. Ogum quer feitura, Ogum te quer. E eu falei, meu pai, como? Que jeito? Menor de idade, sabe? Dependente dos meus E pais tem a carentes. questão financeira também, né? Exato. Minha feitura, não sei se é muito ético falar de valor. Na época, assim, tava em torno de 6 mil. Toda Tá. a situação que tinha que ser feita, né? E eu, menor de idade, né? De quebrada. Como Onde que você eu vai vou? arrumar esse Da dinheiro? hoje vai. Nossa, mas vai vendo. Aí beleza. O jogo foi em julho. Agosto, mês que estamos, o mês do rei, certo? A primeira função que eu participei na minha vida foi um Lubagé. Ralei. Eu lembro que, tipo, de cara eu já. Nossa senhora, caldeirão pra arear, um monte de coisa, gente Com- virando de santo toda hora. Eu lembro que, inclusive, eu bolei no Ouro de Iemanjá que teve. Ah, é? Teve o Ouro de Iemanjá que eu bolei lá. Enfim, o Ogum falou, ó, te quero, te quero. Se vira. Se vira. Ajudei a função toda, foi assim, hoje eu sei, né, o quão trabalhoso é preparar o Lubagé, mas o quão gostoso é a festa. A gente que tá em agosto, a gente tem que Sim. celebrar muito esse mês. E olha, eu pedi com tanta fé Você pra vai Obama. pras ruas? Pipoca? Olha, como naquela época eu tava de abião, eu não participei dessas partes de fundamento. Tá. Hoje, lá em casa, eu não sei, porque o nosso pai de santo ele é de Azançu, então ele faz a festa no Jeje. O pai antes ele faz a festa no tá. Jeje, então não rola o Lubagé. Mas eu acho que nossos irmãos de santo que vão fazer, o que queria da casa, que tem casa aberta também, eu acho que ele vai fazer, aí eu acho que faz. Mas esse é o Lubagé que eu participei como eu tava de abiã ainda, não participei desse fundamento de fazer as coisas. Só ficava Só com a- areou panela. Só areei panela, Fez limpei comida. bicho, limpei banheiro, só trabalho de casa. Mas eu fui honrado por isso, sabe? Sim. Quando teve, né, o xirê, as coisas tal, que a gente pega e compartilha do banquete, veio um búzio aberto. Veio um búzio aberto ali no meio, né? E ali eu entendi que era o Baloê falando assim que ele ia me ajudar a fazer santo. Ele ia me ajudar a que eu tivesse o caminho para aquilo, porque eu pedi, gente, com tanta fé, eu passei a semana inteira. Mas assim, não era pedindo o dinheiro. Eu não falei assim, ó, me prospera, me dá isso. Não, eu falei assim, olha, eu só quero a oportunidade de fazer santo. E eu falava com isso mesmo, sabe? Eu só quero isso. Eu não quero mais nada, eu não quero casa, não quero. Eu só quero ter o meu santo. Você pedia da alma. Era um pedido de alma mesmo. E ali foi uma resposta, assim, aláfia. Foi aláfia total. Olha pra você ver como as coisas são, né? Voltei da função. E eu morava com meu pai e com a mulher dele, né? A minha madrasta. Cheguei em casa. Bom, só contextualizando, eu também nunca tive um relacionamento muito bom com a mulher do meu pai. Ela é super católica, ela desaprovava muito a questão da religião. Tá. Era preconceito de todos os lados. De todos os lados. De Tudo- pai, mãe. Tudo conspirando pra que você não seguisse esse caminho, né? Exato. Tive uma resistência muito forte, boicote. Tia que falou que ia parar de falar comigo. Um pouco mais pra frente, depois desse episódio, minha mãe queimou roupa branca minha. Ô, louco. Porra! Não, essa parte aqui foi a mais tensa, porque eu voltei do Lubagé, cheguei em casa, tava sozinho, tava tomando banho. Aí chegou meu pai e a madrasta dele discutindo. Ela começou a jogar a culpa pra cima de mim, ela começou a me insultar, um monte de coisa. Eu saí do banho, joguei um deboche pra cima dela, fiz uma cara assim e respondi tudo que ela tava falando. Eu não sei, ela, sabe, ela perdeu o controle ali, ela veio pra cima de mim. Pra te bater? Ela me bateu. Ah, Ela me enforcou, me arranhou. Eu Que tenho isso? foto, tudo. Foi um episódio muito traumático, sabe? Aí, depois que meu pai separou, ela pegou. Eu tinha um congazinho, né? Eu tinha meu armário, um congazinho. Ela pegou meu santo e pau! Jogou tudo no chão. Começou a quebrar tudo que era meu, tudo que é de religião. Começou a xingar, não sei o que. Meu pai. Ela tá levou. viva? Né? Qualidade de vida ou tempo? Né? Mas eu falei pra ela, ó, o dia que você quiser se desculpar comigo, primeiro você bata a cabeça pro meu santo e peça perdão pelo que você fez a ele, não a mim. E até hoje a gente não se fala, né?
Enfim. Mas seu pai tá com ela ainda, não, Tá. né? Eles moram lá em Portugal hoje. Não tenho notícia, não converso muito com eles. Tá. Aconteceu esse babado, certo? E deu polícia, tudo. Nossa, foi um bololô, foi um bololô. E eu fiquei na minha cabeça, gente, eu fiz tudo certo, sabe? Me dediquei pro santo, fui dormir de madrugada, dormi no chão. Por quê, né? Por quê? Por que que isso foi acontecer? Mas foi por causa desse episódio que eu consegui fazer santo. Fui morar com a minha mãe, né? Meu pai arrumou. É traumático, mas eu vou contar. Depois que ele separou e colocou a mulher dele no quarto dele, ele pegou um monte de saco de lixo e começou a colocar minhas coisas pra levar pra casa da minha mãe. A minha mãe mora na favela que a gente mora hoje, que é lá no Vida Nova, lá em Paulínia. E eu liguei pra minha mãe, contei o que aconteceu lá na hora. Não, filho, vem, que não sei o quê. Aí cheguei na casa da minha mãe e tal. E a minha mãe, vamos pra polícia. Vamos fazer boletim. Vamos denunciar. Nossa, o babado foi feio. Foi forte, pô, cheguei todo roxo, cheio de marca, sangrando. Foi tenso, foi tenso, foi tenso. Eu tava menor de idade na época. Desgraça. E aí você tinha pedido tanto, né? Você pediu tanto pra que te ajudasse, pra que você tivesse meios pra fazer o santo. E parecia E aí- que tava acontecendo o oposto. Eu Exato. falei, o que de errado que eu fiz, sabe? Onde que eu pequei, onde que, sei lá, eu quisilei. Eu não entendia. Mas aí, passou-se um tempo, a gente fez a denúncia, a gente registrou o boletim de ocorrência, era menor de idade, ela começou a responder processo criminal e tudo. Aí que foi apertando o cerco. Porque quando começou a chegar a intimação na casa dela e do meu pai, começou a apertar. Que ela tinha possibilidade de ser presa, que ia acontecer isso, aquilo, outro. Aí que o meu pai veio atrás de mim e falou assim, não, pelo amor de Deus, tira esse boletim, meu Deus, você vai prender ela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu virei pra ele e falei assim, pague a minha feitura, que eu retiro. tiro. Dito e feito. Por isso que eu sempre falo, a espiritualidade, às vezes, ela bagunça a sua vida pra poder arrumar. Exato. Eu tive que passar por esse episódio pra eu ter o caminho pra fazer santo. Nossa, mas desafiador isso, hein? Exato. Porque eu tô tentando imaginar o que pode ter passado pela tua cabeça no momento que o negócio tava pegando fogo. Você querendo fazer o santo e tipo, parece que o mundo desabando. Olha, eu confesso, no pensamento, na hora, eu fiquei, por quê? É. Sabe, eu comecei a duvidar. Eu comecei, só que eu não sei, eu acho que teve algum momento ali, a espiritualidade, ela manteve alguns sinais. Olha pra você ver. Você falando isso, eu lembrei de uma parte. Quando a polícia chegou, um dos policiais era do Axé. Um dos policiais que chegou uma das viaturas lá, ele era do Axé. Ele falou assim, olha, tudo isso que tá acontecendo tem um porquê da espiritualidade. Ele me deu uma palavra. Só que eu tava tão no calor do momento, pô, tava chorando, tava sangrando. Eu não peguei no ar aquilo. Eu não peguei no ar. Enfim, eu sei que eu fiquei meio mal, mas não deixei de ir no terreiro, sabe? Fui pra casa da minha mãe e tal, passou-se um tempo. Eu mandei mensagem pro meu pai de santo, falei com meus irmãos, tudo. Teve uma rede muito bonita de solidariedade pra mim nesse sentido. Aí, beleza, aí continuei indo, recolhimento aqui, festa ali e tal, beleza, vamos que vamos. Aí aconteceu isso, começou a apertar pro lado deles, aí beleza. Aí vai lá, eu e meu pai conversar com o pai Gita pra negociar minha iniciação. O combinado seria, meu pai ia dar 5 mil e arrumar os outros 1.000. 500 reais apareceu assim na minha mão, não sei de onde veio, mas eu já dei metade. Meu pai tinha pagado uma parte da parcela e tava tudo certo pra eu entrar pro barco dia 7 de setembro de 2019. Mas teve esse BO, porque qual que era, né? Eu ia entrar menor de idade e ia ficar maior de idade dentro do Roncó. Só que como eu ia entrar menor de idade, tinha que ter autorização da minha mãe. Tinha que ter. E a minha mãe falou, eu não vou assinar isso, não insista, não adianta. Eu fiquei bem decepcionado, mas o pai Gita falou assim, não é pra acontecer agora, relaxa. Você teve que esperar mais. Esperei, passou o final Imagine a do... ansiedade, né? A expectativa, a ansiedade, a angústia, né? Tudo aquilo. São vários sentimentos. São muita quebra de expectativa, sabe? Quando você pensa que Sim, vai, não vai. Pensa que vai, não vai. Aí a gente marcou o barco pras águas de Oxalá. Pra festa que acontece em janeiro. Aí, pra vocês terem ideia do quão ansioso eu tava, eu fui pro barracão dia 31 de dezembro de 2019. Eu quis passar a virada de ano lá no barracão. Passei, foi muito gostoso.
confraternização. Meia-noite virou o seu Sete Flechas do Pai de Santo, passou um fundamento, um patuá pra gente fazer e tal. Foi muito bonito. Aí fiquei, dia 2 tiramos o ebó, entramos pro Roncó, fiz o tal do santo, né? Depois disso, cara, meu período de quelê foi bem intenso também, aconteceu uns babados meio forte, mas aquilo, sempre mantendo. Depois de tudo que eu passei, ali naquela altura que eu falei assim, eu não vou me estressar. Se eu conseguir superar e chegar aqui, eu consigo passar mais coisa. E dito e feito, pra vocês terem ideia desse nível de entrega, de confiança, quando teve o perfuré, tem aquele ato que o Ogum desce, né? Que ele fica de joelhos, ele vai a mão lá na faca e anda de joelhos pelo barracão. O perfuré inteiro eu tentei fazer aquilo, eu não conseguia. E eu com medo, porque era festa de Oxalá, né? Não era só uma saída, era a festa das águas de Oxalá. Ia estar um monte de gente. E eu fiquei com aquela insegurança, nossa, mano, tanto dia é bom, mas tanto dia, tanto de pai de santo, tanto gente vai me ver, não vai dar certo, eu não sei se algum vai dar certo e tal, não sei o que. Resultado. Algum saiu na sala, eu só lembro de ter escutado um monte de gente gritando, Cunha, mas tipo, numa vibração lá em cima. Acabou a festa, um monte de gente vai fazer, gente, o seu Ogum dança tão lindo. O seu Ogum faz as coisas tão lindo, ele faz os atos, ele vai de joelho. E quando falaram isso pra mim, teve uns ebomes que vieram me falar isso. Ali parece que eu escutei uma voz dentro de mim falando assim, todo medo que você tiver, eu supero. Não tem barreira pra mim, sabe? Eu sou seu orixá. E ali parece que foi a primeira vez que eu escutei algum dentro de mim e me deu essa palavra de superação. Cara, desde então eu não... dificuldade eu tenho, mas eu não tenho medo de dificuldade na minha vida. Você mora sozinho hoje? Eu já moro com a minha mãe, por Com a enquanto. sua mãe. Ainda tá com ela? Isso. Desde o fato? Não. Teve o fato, morei um tempo aqui em São Paulo, aí por alguns problemas de saúde dela eu tive que voltar pra cuidar dela. Mas, quem sabe, em breve eu estarei aqui em São Paulo. Pertinho de nós aqui, né? Exato. Mas não tem como ela vir junto com você pra cá? Porque Acho aí difícil. você não fica nessa preocupação, né, de... Eu acho difícil, porque a mãe dela tá lá, as irmãs dela tá lá. Nossa família é lá de Paulínia, lá do interior. Tá. E ela é muito ligada, sabe? E é aquilo, acostumada com vida de interior, eu acho que ela não ia acostumar com São Paulo. Ela não ia acostumar com essa loucura. É uma vida mais tranquila, né? Todo mundo, depois das 9 horas, tá silêncio, rua de boa. Eu tenho certeza, ela não pegaria o ritmo de São Paulo. E me fala uma coisa, como que foi essa coisa de você... Quando você foi convidado para fazer live, agora vamos falar um pouquinho da filosofia. Pode pá. Quando você foi convidado para fazer live com o Leandro Carnal, que acho que todo mundo adora, eu sou fanzaça dele, Maravilhoso. né? Como que foi que você se sentiu, né? Porque você passou por tantas experiências, assim, que nem você falou, coisas que você se frustrou, né? Tantas coisas horríveis, vamos dizer assim. E aí você, de repente, começa a galgar outras coisas, né? Ganhou plaquinha no YouTube, começa a ficar conhecido, não sei quantos mil visualizações, né? E ser convidado para fazer live, né? Com os ícones da filosofia, né? E aí, como que foi essa emoção? Vamos falar das emoções boas agora, né? Olha, deu frio na barriga, fiquei um pouco desnorteado. Mas... Que você deve ficar imaginando, né? O que eu vou falar com esse cara, assim, né? Porque, imagina, Leandro Carnal, um cara super... bate um pouco dessa bate. ansiedade, bate um pouquinho de ansiedade. Aquele... Ai. Ele tem o jeitinho dele, né, de Plantman, né, cavaleiro. Sim. E eu ia sempre de zoeira, assim, pra quebrar esse gelo e tal, e ele sempre entrou na minha vibe, cara. Todo mundo que eu conversei, o Pondé, o Cortella, o Clóvis, o Karnal, a Emicida, todo mundo sempre me tratou muito bem. Eu acho que o sentimento era de uma realização muito grande do meu orixá me tirar desse lugar, sabe, marginalizado, desacreditado, esse lugar de violência, de todas as formas, e me colocar num lugar onde eu tô passando conhecimento, onde eu tô passando coisas boas, eu tô fazendo uma diferença na vida das pessoas pro bem. E ter essa projeção lá dessas pessoas, claro, nunca imaginei estaria lá de Leandro Carnal, do Cortella, do Pondé, dessa galera. E quando começou a vir esses convites, quando a galera começou a me descobrir, é
é muito louco porque parecia que algum me validava lá dentro. Ele falava assim, você pode, você é meu filho, sabe? Parecia que eu escutava a voz dele me dando aquela adrenalina de coragem, tipo, Sim, vai, sim. vai, eu sou contigo, eu tô abrindo seus Guerreiro. caminhos. E é isso, sabe? Foi escalando, chegou um certo momento que acostuma, sabe? Os primeiros momentos foram bem... Deu o fio na barriga, ficou meio assim. Mas depois você vai pegando o ritmo, você vai entendendo como que é a dinâmica deles, um pouquinho de roteiro e tal. É de boa. Mas, assim, o Gun... Eu falo, toda a minha carreira profissional, eu entendo hoje, por conta de IFA, que tem um propósito na Terra, que é o meu destino. Mas tudo que eu conquistei, tudo que eu realizei, todo lugar que eu cheguei é em homenagem ao Gun. Eu falo, toda a minha vitória, toda a minha medalha, toda a minha conquista eu consagro e ofereço ao Ogum. Eu digo que é uma vitória do meu orixá na terra. Que é uma forma de orixá se provar vivo pra mim e abrir caminho pras pessoas. Sim. Hoje eu entendo isso porque, pô, você pensa, um moleque que fala de um conteúdo super hermético, um conteúdo super denso, pra poder facilitar o entendimento das pessoas, você tá abrindo caminhos. Você tá abrindo um caminho pra alguém prestar o vestibular. Você tá abrindo um caminho pra alguém mudar de vida, ter uma reflexão sobre a própria vida. Você tá trazendo uma outra perspectiva para professor. Você tá abrindo um caminho para novos professores descobrir novas formas de se ensinar. Então, hoje eu vejo que toda essa questão do meu trabalho se reflete muito no que o Ogum é na minha vida. E o fato, assim, que mais me emocionou, teve vários, mas o fato que mais me emocionou na minha caminhada, que eu falei, que de joelho e chorei, falei, obrigado, Ogum, obrigado por isso, foi quando eu caí na prova da Unicamp. Em 2021 teve uma pergunta, duas, onde pegaram um vídeo meu explicando o que é democracia, escreveram o vídeo inteiro em formato de pergunta, colocaram quem eu era, fizeram uma mini bio, colocaram o link do vídeo escrito e tal, e essa pergunta tá na segunda fase da Unicamp de 2021. Ô, louco. Eu fui canonizado dentro do vestibular da Unicamp. E eu falei, cara... Oi? Eu era o vestibular que era meu maior inimigo, tá ligado? Porra! E assim, depois dessa conquista, cara, assim... E o livro? Foi... Ah, o livro também. Porque o Aldino tem um livro, né? Aliás, o seu nome, Marcelo Marques, o Aldino é sobrenome? Não, Aldino é o apelido que eu ganhei ali na minha adolescência, ali no ensino médio. Aldino é o nome de um Pokémon. Por incrível que pareça, Nossa, eu achei que pudesse ser o nome, sei lá, de um avô. é o nome de um Pokémon. Eu achei que era um Muito sobrenome. X. O vilão também não é sobrenome. Não, o vilão é justamente pra dar essa... A estética de quebrada mesmo, sabe? Pra gente valorizar isso, né? Vem pra complementar e também pra não sofrer processo da Nintendo, que a Nintendo adora dar processo em quem usa coisas patenteadas por ela. Então, tanto ajuda na parte jurídica quanto nessa questão de imagem, de construção de quem é Aldino Vilão. E aí você escreveu esse livro nesse tempo? Eu comecei... Quando você foi lá na Unicamp, ou já tinha escrito ou foi depois? Foi um processo durante. Eu lembro que o livro... O nome é Filosofia para Becos e Vielas, pessoal que quiser depois pesquisar aí. Editora? Planeta. Editora Planeta. Acho que tá uns R$20 na Amazon, 20 e pouco. Só procurar lá. É o primeiro livro Ele de... esqueceu, gente, de trazer um aqui, ó, pra gente mostrar. Nossa, na hora que o Brau falou, eu tava dentro do Uber. Nossa, eu esqueci real, uma mancada. Mas eu vou trazer aqui. Eu vou voltar aqui. A gente Com vai fazer certeza. o segundo app, eu vou trazer ele autografado aqui. Então, esse projeto ele surgiu ali no final de 2020 para começar a escrever. Eu passei 2021 inteiro até o começo de 2022 escrevendo. Eu escrevi ele junto com uma querida amiga minha, a Bruna Cursini. Ela ia editando algumas coisas, eu escrevi o bruto. Ela dava uma formatada, a gente ia fazendo uns cronogramas, que é bem complexo o processo de escrita. É um cronograma assim, bem... que tirou bastante tempo. E aquilo, né? Você tá no auge da sua juventude, você tá fazendo palestra em todo lugar, arruma tempo pra escrever. Foi uma experiência diferenciada. Hoje eu tenho a perspectiva que eu quero lançar um segundo volume, quero continuar escrevendo, quero continuar essa trajetória acadêmica dentro da filosofia. E foi um marco também. Você é palestrante, né? Você dá palestras hoje também, né? Isso. No começo do ano eu estive no Estado, né? Dei aula no Estado. Agora eu tô fixo numa escola digital que se chama New School. É uma escola digital gratuita.
Eu tô de coordenador pedagógico, né? Diretor pedagógico e professor. Eu coordeno toda a parte de humanas e Olha, pouco o Ogum trabalhou bem, hein? Depois. Valeu. Valeu! Valeu. Ah, mas não foi só o Hugo. Teve ali seu Tranca-Rua, teve a Sim, mas galera. vamos Né? ver. Foi uma equipe que trabalhou bem junto. Opa! Ali teve sinergia. Ali teve sinergia a equipe. E o livro foi assim, essa conquista, eu lancei ano passado, lá no Rio. Pô, eu tenho relatos maravilhosos da galera. Falou assim, cara, eu dei pra um priminho meu de 14, 15 anos, ele adorou, começou a entender as paradas. Vários professores que pega pra usar no material didático. Quantas páginas? Ah, eu acho que tá umas 150, 150, perto de 150. Ah, É, De dá pra ler cabeça eu não lembro. rapidinho, né? Quem gosta de ler, dá pra consumir. É basicamente uma timeline. Eu pego desde Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo da tradição ocidental, né? E vou até Jean-Paul Sartre, que é o filósofo existencialista, né? Lutou na Segunda Guerra Mundial, morreu ali na década de 80, então tá bem perto da gente. Eu vou fazendo uma timeline aí. Os principais filósofos, tem que sair a parte 2 porque ficou alguns de fora, o pessoal me cobra até hoje. Aham. Mas é Então vai basicamente ter isso. um segundo volume aí. Vai. O pessoal me cobra muito. Eu não coloquei o Marx no meu livro. O pessoal quer que eu coloque Marx. Quer que eu fale um pouco mais da galera moderna. Quer que eu fale um pouco mais ali também dos contratualistas, dos contemporâneos. E quem é o filósofo? Vamos falar dos. Como que eu posso dizer dos antigos? Sócrates. Platão? Qual que você se inspira mais? Que você se identifica mais? Olha, dos gregos a minha praia é Aristóteles. Eu gosto muito de Aristóteles porque ele foi o primeiro a pensar na felicidade. Ele foi o primeiro a querer conceitualizar o que é eudaimonia, né? A palavra, o termo eudaimonia do grego não é literalmente traduzido felicidade, né? O pessoal que faz faculdade de filosofia, estuda grego sabe. É mais um estilo de vida que proporciona felicidade, que proporciona uma boa vida, uma qualidade de vida, mais ou menos. Mas a gente traduz como felicidade e ele vai falar sobre o caráter do ser humano, como a gente tem que esculpir nosso caráter para a gente conseguir atingir um caminho feliz. Ele vai falar de algumas virtudes, né? Dentre elas, eu tenho uma palestra só para falar dessa parte também dele, de felicidade. Eu sempre gosto de falar muito de uma virtude que ele destaca, que é a magnificência. A magnificência a gente pode traduzir como autoestima. Como que a pessoa ela vai conseguir ser feliz? Como que a pessoa vai ter uma caminhada ética se ela não se aceita? Se ela não gosta do próprio corpo, se ela não gosta da própria aparência, se ela pode ser a pessoa mais ética, ela se dá bem com todo mundo, bem-humorada e tal, mas se ela não se dá bem consigo mesma nesse primeiro momento e essencialmente, ela nunca vai viver uma vida feliz. Porque ela vai sorrir pra todo mundo e vai ter a cara fechada pra ela. E nessa questão da virtude do Aristóteles, tudo é uma questão de equilíbrio. Ele não trata, ele repudia um pouco os excessos, né? Pensando na questão da magnificência, né? Qual que seria a falta e o excesso, né? A falta, aquela pessoa que não gosta do próprio corpo, aquela pessoa que não se aceita, aquela pessoa que tem problema de autoestima. E Não aceita o cabelo, não aceita, né? Exato, a pessoa tem um problema com a própria identidade, com quem se é. E o exagero seria aquela pessoa que não se enquadra, aquela pessoa exagerada, aquela pessoa que, sabe, faz a própria aparência para os outros reparar. Sabe, é aquela pessoa que se arruma toda, que tal, mas ela não busca a própria validação, ela busca a validação do outro. Ela quer ser aceita num grupo, ela quer ser bem olhada por um par romântico possível, ela quer ser aceita pela família. Então, assim, o exagero nesse sentido seria essa pessoa que ela mascara, sabe? Ela se exagera, mas ela não se encontra, ela não vai de encontro à própria essência. Você não precisa estar montado, você não precisa estar... sabe, seguindo um padrão estético, uma pressão estética como a gente tem hoje na nossa sociedade, pra você se amar. Você só precisa buscar quem você é, você só precisa buscar a sua identidade, como você se sentiria bem. Aí é uma jornada de autoconhecimento, aí é uma jornada de se descobrir, né? Que aí é um processo que eu acho que não acaba nunca. Não, com certeza. Mas só uma questão, que a hora que você estava explicando, eu comecei a questionar. Quando você falou exagero, dessa questão da magnificência, automaticamente eu pensei, tipo, como se fosse o oposto. Então, uma pessoa, só resumindo,
uma pessoa que tem baixa autoestima, o oposto seria uma pessoa que se acha o Deus da, sei lá. Um egocêntrico, né? Isso. Uma pessoa Mas, egocêntrica. então não é nesse ponto. Pode se interpretar dessa forma. Não tem problema. Os excessos, eles não são uma coisa só. Você tem várias formas de um excesso e de uma falta se manifestar. Ah, tá, entendi. Então a sua forma também é interessante e não tá errada. É uma pessoa que tem o ego lá em cima, uma pessoa Que a pessoa que é se acha narcisista, tanto né? que ela acha que ela não precisa de ninguém. Exato. E que todo mundo tem que... Ué, como que você não tá vendo quanto eu sou especial? Ah, Pelo amor de Deus, né? é. Então, realmente, isso é uma manifestação do excesso. É que, às vezes, a gente trabalha só com um exemplo só pra deixar mais didático. Mas quer ver uma parada assim que dá pra mensurar bem? Uma das virtudes essenciais, que aí não se restringe só a Aristóteles, mas os outros filósofos também falam, é a coragem. Nossa, pra mim, coragem, no meu ponto de vista, a coragem é uma das coisas, tipo, uma das maiores qualidades que a pessoa pode ter. Só que a gente entra no problema. O que é coragem? Então, Coragem não é marra, não. não é achar que tem peito de ferro, Não. né? Não é achar que é a própria pombogira, né? Não é você achar que você vence o mundo sozinho. É achar que é acreditar que você é capaz. E também ser E superar medos, né? exato. É você não recuar, Uhum. mediante a tudo. Só que se a gente pensar dentro da própria questão dos gregos, a retirada estratégica em certos momentos era uma atitude corajosa. Também. Às vezes você dizer não para uma pessoa que tá te oferecendo alguma coisa, né? E como trabalho muito em escola, eu sempre dou exemplo. Às vezes tem os seus parceiros que chegam, ô, dá um trago aí, mano. Ô, chega aí, fuma aqui com nós, pá. Aí, não, tá suave, você é careta, tá tirando, mó frango, não sei o que. Eles querem ter um teste de coragem em cima de você. Só que a verdadeira coragem é você falar um não ali. Isso. A verdadeira coragem é você afirmar o seu caráter e falar assim, mano, não interessa o que você acha de mim, mano. Não. Dane-se. Isso não é um recuo de covardia, isso não é um recuo que você tá amarelando. É um recuado estratégico, aquele bagulho não te pertence. Você tá considerando você tá firmando uma posição. Tipo, Exato. não quero. Acabou. Aliás, voltando um pouco, agora eu já tô lembrando da sua própria história. Você contando como foi sua caminhada, todo aquele teu percurso de quando a bomba estourou e você continuou. Porra, coragem pra caramba. Visto que, né, todo mundo tava contra mim Exato. e a espiritualidade parecia que tava um pouco ausente, por mais que... Não é? Hoje eu pego os sinais e eu vejo que ela nunca esteve ausente, mas naquele momento eu parecia que não tava. E realmente eu tive que ter muita coragem pra enfrentar muita coisa. Você nadou contra a maré, praticamente. Foi. Porra, Mas esse oceano testemunho que inteiro. você deu aqui pra nós é muito bom pra quem vai assistir, né? Depois, para até mesmo se fortalecer, porque as pessoas elas esmorecem muito fácil. Então, quando você escuta uma história assim de persistência, de determinação, de não, peraí, tá todo mundo contra mim, mas e cadê? Eu tô aqui, tô pedindo, ninguém tá me ouvindo. E mesmo assim, você continuou nessa caminhada. E é o que eu falei, depois vieram coisas boas, né? Começaram a acontecer, como se fosse uma recompensa, vai? Sim. Eu acho muito bom as pessoas ouvirem, né? Assistirem isso, porque as pessoas acham que a religião é mágica. Tá? As pessoas acham que vão chegar, por exemplo, lá no meu terreiro, vão chegar na minha casa e vai pedir uma certa coisa, não vou expor ninguém, nada aqui, e que isso vai acontecer rapidamente. Então, eu já tive muitas experiências com pessoas que chegam e quer que você resolva ali rápido. Nossa, mas eu fiz o trabalho. Nossa, mas eu fiz o ebó e não tá acontecendo. Ninguém espera o seu momento certo. Exato. Aldino, nosso papo já acabou. Não dá tempo de Mas falar. eu nem perguntei do IFA. Eu vou ter que te convidar de novo para você estar vindo. Claro. Porque ficou muitas dúvidas ainda, muita coisa para falar com você. E que eu não queria mais. Eu queria ter falado de Kierkegaard, que é o filósofo que eu estudo. Ele é um pastor cristão, cara. Eu estudo. Eu ia te perguntar, inclusive, dos filósofos que Quantos você minutos estudou. a gente tem ainda? Pede pro chefe.
Quantos minutos tem ainda? Aqui tá com 55 minutos de gravação. Então, mas quantos minutos a gente tem de bônus pra ele falar um pouquinho? Vai um pouquinho. Fábio? Fabiano? Não. Então, que é um Fala, filósofo deixa cristão. ele falar do filósofo cristão que eu quero... Olha que Fiquei louco, né? curiosa agora. Um macumbeiro que se especializa no pensamento de um pastor. Eu estudo um filósofo que se chama Søren Kierkegaard. Esse eu não conheço. Ele é um pastor luterano, teólogo e filósofo que está ali no século XIX. Ele está ali nos anos de 1830, 1840, quando ele começa a escrever. Ele é da Dinamarca. E ele foi o primeiro filósofo da tradição ocidental que conceitualizou o que é ansiedade. A brisa dele é investigar o porquê o ser humano é uma existência naturalmente ansiosa, o que faz o ser humano cair em depressão e qual é a possibilidade do ser humano vencer isso se reconectando consigo mesmo e caindo na teologia dele com Deus. Para dar um panorama geral, ele enxerga que o ser humano ele é uma certa dialética. Ele tá numa corda bamba. De um lado, você tem o finito, né, o que o ser humano é, o seu tempo de vida, sua materialidade, o seu corpo, suas limitações. O ser humano tem a sua parte finita. E ele tem a sua parte infinita, que é o seu desejo, que é a sua vontade, que é querer conquistar. Ele também vai fazer uns paralelos com Deus. Né? Você tem o ser humano pecador, que é a parte finita, e você tem o Deus que perdoa tudo, né? O Deus do amor, que é o infinito, né? E a vida humana ela vai se desenrolando, certo? A partir dessa corda bamba. A vida humana é essa corda bamba. E ele vai identificar que a gente tem uma coisa essencial na nossa vida, que é a liberdade. Nós somos livres para escolhermos, para tomarmos a atitude que nós quisermos. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio total. Só que, né, a cada atitude parece que você tá tendendo para algum lado, né? E você nunca sabe quando que você vai cair dessa corda, você nunca sabe qual que vai ser o final dessa corda, o que vai te esperar lá. Você tá cheio de incerteza. E a cada atitude que você toma parece que você tá cambaleando para um lado. Ele acredita que a ansiedade, ela é uma consequência natural da nossa liberdade. Uma vez que o ser humano ele é livre para ele fazer o que ele quiser, ele não sabe o que fazer. A vida não vem com um manualzinho pra gente, como a gente, né, vai viver, o que a gente o que a gente deve escolher, Qual né? que é a escolha? E vamos conceitualizar, né? Momento conceitualização e explicação o que é. A angústia, a ansiedade para ele é aquela sensação que a gente sente de desorientação. Aquela sensação de... Não é o medo. Porque o medo você tem um objeto direto. Tem o medo de escuro, de palhaço, de aranha, de cobra. Você sabe do que você tem medo. Ou você não saber. É o medo do e se. É. A ansiedade é o medo do e se. E se? E se der errado? E se eu não conseguir? E se isso acontecer? E se fulano aquilo? E se isso aquilo? Então, é uma desorientação perante todas as possibilidades, todos os desdobramentos que a sua ação pode ter. Ou que a ação de uma outra pessoa pode ter na sua vida. Isso é angústia, isso é ansiedade. E o ser humano ele vai enfrentar isso o resto da vida dele. É diário, a gente enfrenta a todo momento, na verdade. Eu costumo dar um paralelo que assim, a ansiedade, ela, nesse nível existencial, ela não é a crise de ansiedade, que você vai parar no médico, que você vai tratar no psiquiatra e tal. Não é aquela que você vai ficar vomitando, que você vai passar mal. Mas é aquela sensação, eu gosto de brincar com meus alunos que eu falo o seguinte: sabe que você tá naquela festa, pá, de boa com seus parceiros, você vista uma mina assim, você fala, pô, será que eu chego? E se ela namora? E se? E se ela não gostar de mim? E se eu tropeçar? E se outro mano chegar junto? Você começa a criar um monte de possibilidade, você começa a criar um monte de si na sua cabeça e ali você se sente desorientado. Ali você não sabe o que fazer, ali você não sabe o que você vai consumar, o que é o certo. Né? Exato. E isso já é um sentimento de ansiedade. É um sentimento pequeno, é um sentimento momentâneo, é um negócio que não vai ter tantos danos na sua vida. Só que aí você pode pegar situações mais extremas, né? Não sei, um filho que descobre a traição de um pai com a mãe.
Ele fica, será que eu conto? Será que eu não conto? O que isso pode acontecer? Putz, mas aí é um puta de um dilema. É um dilema e a pessoa fica ansiosa. Né? A pessoa, ela é uma decisão existencial. Ela não sabe o que fazer. Pô, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? No meu caso, né? Pô, será que eu continuo na religião? Será que eu não continuo? Será que isso é um sinal pra eu parar? Será que isso quer dizer, então, que E como de repente, que como minha faz mãe tava falando, pra adormecer e se? você não adormece. Não vai ter como. A sua cabeça, ela Você enfrenta. é uma condição natural. Você entende? É uma condição natural. Você é livre, então você vai encarar possibilidades do que a sua atitude pode ter. Agora, você tem que ter coragem pra assumir Pra manter o percurso. que aí ele vai chamar isso de uma certa forma de uma existência autêntica. Quando você escolhe, não pelos outros, não pelo medo, não por nada, senão pela sua própria vontade, por quem você realmente é, né? Quando você toma essa atitude autêntica de assumir os riscos e falar, olha, se der merda, deu merda, mas fui eu que escolhi isso. Fui eu que tomei essa atitude. Mas eu fiz. Exato. Você tomou uma atitude que superou tudo isso na base da sua autenticidade, da sua existência autêntica. Ali você está se afirmando. Merda todo mundo vai fazer, sofrimento todo mundo vai passar. Só que a questão é, pelo que vale a pena sofrer? Pelo que vale a pena sorrir? Pelo que vale a pena você tender o seu lado? Né? Exato, as escolhas. E ontem você passou um momento muito polêmico, de um dilema que eu tava falando pra ela, compra o sapato de salto. Ela, mas e se eu virar o pé? Eu falei, meu, você não achou lindo? Mas não, eu trouxe... Mas e se... Mas Era e se meu pai doer? E não sei o que. Eu falei, tá, vai acontecer. Aí inclusive, na hora que ela falou assim, e se eu virar o pé? Eu falei, virar o pé? Você pode virar o pé de chinelo. Aí eu tomei a coragem e falei... E ela foi lá e... Exato. Mas você comprou com paixão, com gosto. Sim. Você não se afirmou naquele momento? Sim. Essa é a resposta da ansiedade. É quando você toma uma atitude genuína, quando você toma uma atitude que faz sentido pra você. Você quer aquilo. Você assume esse risco, você fala, é isso. Você eu tá quero diante isso. do abismo. Ou eu me jogo, ou eu fujo. Né? O que eu vou fazer? Vou dar pra trás, vai ter suas consequências. Vou pra frente, vou me jogar. É isso. E, olha, agora eu já vou fazer um outro link. E quando a gente toma atitudes assim, mesmo em situações bobas, corriqueiras do dia a dia, são momentos em que isso nos dá uma autoestima. Porque a hora que você se acovarda diante de uma situação que, na verdade, você queria, mas você não fez porque... Mas o que os outros vão pensar? Ai, mas... O que será? Mas e se der errado e não sei o quê? E aí você aceita, você meio que se conforma e não faz, você fica se sentindo um bosta. Você cai numa coisa que o Kierkegaard chama de desespero. Você não quer ser você. Você não quer estar passando aquela situação. Você quer fugir daquilo. Né? Você queria ter feito alguma coisa, mas você não consegue. Justamente, quando você tem uma má relação com a sua liberdade, quando você não consegue se afirmar, quando você tem, sabe, esse problema de se impor, de se aceitar, de ser quem você é e tomar as atitudes que você quer tomar, você cai nesse desespero. Você cai num desespero humano, onde você vai tentar fugir por todas as vias, né? Você vai tentar se justificar, você vai tentar ser alguma coisa que você não outros. E é uma coisa que você não é. Exato. E é uma coisa que só vai te causar desgosto. O Kierkegaard, ele ilustra isso bem com... ele diz que a nossa existência, a nossa vida, ela passa por 3 fases. Não necessariamente numa ordem cronológica, ou que uma vai passar para outra, mas é comum de acontecer. A gente tem o estágio estético, né? A gente tá no desespero, a gente não se aceita, a gente não sabe o que a gente é, a gente não se afirma. E a gente corre atrás do estágio estético, né? Que é o estágio do prazer. A gente vai fazer o que vai trazer mais prazer pra gente. A gente vai tentar fugir da gente mesmo, das nossas responsabilidades, de encarar a ansiedade, de encarar tudo que as nossas escolhas podem acarretar a partir do prazer. E aí é um período da vida do ser humano onde vai se envolver com muita relação sexual, com muita droga, com muita bebida. Vai cair nessa ilusão do eu estou curtindo agora. O que me interessa é só agora, não me interessam as consequências. Ele faz um paralelo com um personagem que é o Dom Juan, né? Que é o cara que gosta de conquistar as mulheres, só que quando
elas começam a apaixonar por ele, começa a ter uma reciprocidade, ele brocha, ele não quer mais. Ele parte pra Perdeu o Próxima. encanto. Só que chega uma hora na vida do ser humano que ele cansa, né? Ele fala, pô, ou tá com cirrose, ou tá, sei lá, não aguenta mais viver esse estilo de vida. E ele vai passar pro ético, que é onde muitas pessoas se conformam e vivem o resto da vida, que é quando você vive em torno de responsabilidade. Que aí o ser humano vai buscar estabelecer uma família, ele vai buscar uma religião, ele vai buscar um emprego, ele vai buscar responsabilidades para dar sentido no que ele tá na existência dele, nas atitudes dele. Não, eu tô fazendo isso pelos meus filhos, tô fazendo isso pela minha esposa, tô Ele fazendo vai se isso pelo- comprometer. Exato. Só que você percebe que a resposta ainda não tá dentro dele. Uhum. Ele tá vivendo, ele tá sofrendo, ele tá desgostoso, mas tudo por conta do outro. Não que não seja nobre você se dedicar ao seu filho, você se dedicar à sua família, você se dedicar à sua carreira e tal. Só que o que vai dar essa afirmação pra sua vida, o que vai falar vale a pena viver, vale a pena tomar esse tipo de atitude, não tem que estar fora de você. Não pode estar separado de você. Por quê? Primeiro, e se a pessoa te decepciona? Né? E vai decepcionar. E vai. Né? É questão de tempo. É. E se a pessoa, no mais extremo, né? Que a gente vai nessas hipotéticas da filosofia, e se a pessoa morrer? Acabou o sentido da sua vida? Sim. Já era? Não tem mais aquilo? Perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu tudo? E aí? O que acontece? É por isso que não pode estar fora, tem que estar em você. Exato. Aí ele vai chegar no último, que é o religioso. Que, como nos Três Mosqueteiros são 4, aqui também são 4, porque o religioso se divide em 2. Aí é uma crítica que eu até faço dentro do candomblé. Né? Ele vai fazer isso para a igreja luterana, mas eu vejo também que é muito pertinente para nós de axé. Você tem o estágio dogmático Uhum. e o estágio do cavaleiro da fé, do salto da fé. O que é isso? O dogmático é aquela pessoa que vai na gira, né? Aquela pessoa que... Ela cumpre todas as regras. Ela cumpre todas as regras, os preceitos, só que ela só tá ali porque ela acredita que são os procedimentos que vão trazer sentido e não a própria fé. Às vezes ela não acredita nem no próprio orixá, ela acha o orixá do outro que dança mais bonito, mais presente na vida dela. Ela acha a pombogira do outro mais forte que a dela. Ela acha que o outro tem a mão de feitiço, a mão disso melhor que a dela. Então, né, ela só tá cumprindo ali um papel, alguma coisa dentro da religião, mas nesse sentido de mecânico. É mecânico, sabe? Sim. O Kierkegaard vai falar das pessoas que vão pra igreja, rezam, leem a Bíblia, mas não buscam a Deus. Não buscam se encontrar com Deus. Não pratica, né? Acho que nem refletem sobre. Não, pratica, mas não... Não tem a essência. Não Não tem a experiência. tem experiência. Não, eu entendi, mas sim, isso mesmo. Tem muita gente dentro das religiões de axé que, tipo assim, estão lá ou por status, ou porque acha bonito, ou porque é uma herança familiar, por N motivos. Mas, por mais que a nossa Ou porque religião... é modinha. Virou modinha no TikTok, né? O jovem tá com fio colorido no pescoço, né? Mas não tem aquela experiência real do orixá, tipo assim... Você sentir aquele arrepio. Você sentir o seu coração acelerar. Você sentir uma coisa que você fala, não pode ser nada senão a minha espiritualidade ali. É sobre isso o salto da fé, sabe? Óbvio que pra galera cristã, pode ser de uma forma mais sutil que se manifeste, né? A egrégora deles é diferente. A gente já tem uma manifestação um pouco mais intensa, né? As energias Não, mas ali. na cristã também tem, né? Que a pentecostal tem muito disso, do reteté, de falar em línguas, e bater o pé, eles tocam pandeiro. Mas sabe, existe essa energia também. Tem aqueles mais, né? Mais tranquilos. Mas eu posso dizer de católico. Católico é uma coisa muito sutil. Sim. Você não sente nada. Você acredita só. Mas sabe qual que é Porque o padre mandou. Então, e fora que se você não fizer, é pecado. É assim, é regra. Você faz e acabou. É dogmático. né? Dogmático. Faz e acabou. Acredita e vai. Ele vai usar... bom, a gente tem esse, que é o cara que só segue regras, que tá seguindo só a liturgia e não tem a fé. E não tem essa experiência. A pessoa não se permite isso, sabe? A pessoa não confia. Porque qual que é o passo pra você sair desse dogmatismo e entrar e dar o salto da fé que ele vai dizer, né? Cara, é você se lançar. É você fazer o que você acha que você não é capaz.
É você enfrentar aquilo que te coloca um limite. O Kierkegaard, no seu livro, ele vai usar o exemplo de Abraão. Abraão teve coragem. Ele sentiu ansiedade. Tenho certeza que passou pela cabeça dele, pô, vou matar meu único filho. A gente falou disso no episódio anterior. Nessa altura do campeonato. Mas ele teve coragem. Foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele teve coragem de se lançar. Ele falou assim, não, tá, quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver qual que é a resposta. Eu sou temente, eu acredito que esse negócio existe, eu acredito que Deus existe. E dito e feito. Né? Deus tá falando, eu vou... Ele deu o salto de acreditar, de fazer, de realizar e retornou. Né? Ele pousou com seus pés após Deus intervir com um anjo. E qual que seria, né, esse paralelo dentro da nossa religião? Cara, tem muita gente que pode não ter a mediunidade para incorporação. É super normal, isso vai de ser humano para ser humano. Muita gente pode não ter uma sensibilidade tão aflorada para sentir energia. Mas quando você tem uma ligação, transcende o sexto sentido, transcende a mediunidade. É uma coisa de conexão, é uma coisa de você saber o que aquela entidade tá te propondo. Você saber qual que é o seu propósito. Saber que, por mais que você pode não ter sonhado, não ter escutado, não ter visto, mas aquela energia, aquilo que você cultua, coloca dentro de você o que é para você fazer. E muitas vezes isso é uma coisa que te desafia. Isso é uma coisa que você não espera. Isso, às vezes, as pessoas acham, é loucura da minha cabeça, eu não sei, sabe, a pessoa, ela se sente nessa questão da ansiedade, porque ela não sabe se é real, ela não sabe se ela pode fazer, ela não sabe se ela deve fazer, e a pessoa, ela fica recuada. E com um monte de dúvidas. Com um monte de dúvida, com um E monte de incerteza. aí é aquela coisa que a gente fica congelado e não sai do lugar, não vai nem... Você trava. Exato. E se você não arriscar a fazer, né, você nunca vai se permitir ter a experiência do que aquilo vai te proporcionar. No meu exemplo, no meu caso, foi quando houve o ato de Ogum, né, que ele dançou na sala, ele fez o ato de joelho perfeito. Ali eu tive meu primeiro salto da fé. Por mais de todas as provas que eu tinha passado, ali eu falei, cara, não existe abismo, não existe nada. Eu não faria isso, né? Assim, eu não faria isso. Exato. Eu treinei quase 20 dias, não saiu, e foi tão perfeito, mas antes de começar o xirê, antes deles me virar, eu tinha falado, eu me entrego nas suas mãos, meu corpo tá nas suas mãos, seja o que o senhor quiser, faça. E ali foi o salto, eu falei, olha, seja o que o senhor quiser, não importa se é Ogum, se é Ked, se é Cargo, se quem falar que foi feio, quem achar que não tinha santo, que não sei o que, não me importa. O que me importa é que Ogum esteja lá e Ogum esteja feliz. Dito e feito. Eu confiei, eu me lancei, eu botei nas mãos dele. Ele mostrou que existe e ele se provou nesse salto da fé. Tive muitos outros ao longo, mas esse foi o mais Marcante. Mais marcante. Bom, agora nós vamos... Fica aí a dica, né, para as pessoas. Fala aí o nome do livro, desse último que você citou, que eu acho que é bem interessante para as pessoas poderem se aprofundar mais. Os dois conceitos que eu trabalhei, tanto de angústia quanto do desespero, você encontra no primeiro, o livro falando sobre angústia é o conceito de angústia em Kierkegaard, e o segundo é o desespero humano, doença e morte. São livros um pouco complexos, tem uma linguagem bem acadêmica, é um pouco difícil se a pessoa for pegar para ler direto nessa obra. Tá. Se a galera curtiu a questão do Kierkegaard, tem um livro bem tranquilo que se chama 10 lições sobre Kierkegaard. É bem pequenininho assim, e ele Que é o que você conceitualiza. indicaria... Para um primeiro contato. Tá. Para quem se interessou por Kierkegaard, procure um livro que se chama 10 lições sobre Kierkegaard. Maravilhoso, fala sobre todos os tópicos que ele disserta na sua filosofia. Eu quero que você deixe também, além das suas redes sociais, para as pessoas, né, te acompanhar e ver um pouquinho mais, o nome do seu livro de novo e uma mensagem para a gente finalizar. Qualquer mensagem que você queira deixar. Uma mensagem? Ó, pessoal, me dá um salve, me seguir, certo? É só procurar lá, @AudinoVilão, AUDINO Vilão, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube.
Também tem meu perfil de macumba no TikTok, que tá Diário de um AWO, certo? Diário de um AWO, que é um posto meme, trend, essas coisas lá. De vez em quando é um assunto ou outro de Ifá. Quem quiser procurar meu livro se chama Filosofia para Becos e Vielas, está disponível na Amazon, todo portal online e em livrarias presencial, né? Livrarias físicas. É um livro de introdução à filosofia maravilhoso. Bom, uma frase, né? Uma mensagem. Eu acredito que de tudo que a gente falou, o que resumiria bem, o que capta toda essa essência é confiar. Sabe, por mais que a situação, por mais que o cenário, por mais que não importa o que a pessoa tá passando na caminhada espiritual dela, confia. Confia no seu orixá, entrega com fé, sabe? Se você acha que tá sozinho nesse momento, se você acha que tá desorientado, se você acha que a espiritualidade, se você tem alguma mensagem da espiritualidade que você precisa entender, busque entender, mas confie. Sabe, eu acho que de todo o nosso papo o que percorreu foi isso, questão de confiança, questão de ir pra frente, sabe? E isso apegado à espiritualidade. Nunca o homem, nunca um pai, mãe, irmão, tio, seja lá o que for, vô de santo. Confie na sua espiritualidade, confie no que você tem dentro de você. Isso aí. Gente, eu quero agradecer a sua presença. Foi uma energia, assim, só quem tá aqui, eu me arrepiei por algumas vezes falando com você. Realmente você tem uma energia surreal, né? Eu, como mãe de santo aqui, uma Ialorixá, a gente consegue sentir isso. Quero te agradecer imensamente pela sua presença, por ter vindo aqui, falado da sua história para as pessoas, né? Participado aí do Resenha Cigana. E com certeza eu vou convidar você outras vezes, porque... Parte 2, por favor, temos Parte muita 2. coisa. Eu só quero agradecer o privilégio, porque é uma pena que não dá pra continuar, porque peraí, só um pouquinho. E antes eu quero te dar uma lembrança da Adidas. Da Adidas, nossa patrocinadora. E aí, Adidas, Adidas. forte, hein? Vai que... Nossa, que chave. Nossa, tem uma bolsa também? um Tudo kit. do axé, pra você carregar. Nossa, que zica. Laroie. Nossa, família, vai vendo, tá? Nossa. Olha. Família da Pombagira, zica, tá? Nossa, Maria eu vou Padilha usar das muito. Maria Padilha das Dona Almas. Maria Padilha. Também carrego Padilha das Almas. Olha, axé. Axé. Então a gente tá aí ligado espiritualmente também. Nada é por acaso. De fato. Nada é por acaso. E ainda uma bag do E ele seu veio, Zé. o Aldino veio pra mim através do meu marido, né? Que acabou. Você vê como que são as coisas. As Do conexões. seu Zé, pra você colocar, carregar, tem que aumentar essa alça aí. Zica, tá? Nossa. Eu amei, gente. Bom. Obrigada. Foi muito legal conversar com você, muito legal conhecer um pouco mais da sua história. E, pessoal, quero agradecer a todos que nos assistiram, nos prestigiaram nesse 8º programa do Resenha Cigana. Peço mais uma vez que, por favor, curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem, porque, o papo agora foi muito legal. Eu acho que dá pra, a gente desenrolar agora virtual. De fato. Né? Porra. Se tiverem perguntas pra fazer pro Aldino, manda lá que a gente compartilha, a gente, né? Sim. Exatamente. E muito obrigada. Um beijo a todos. Axé. Axé. Até a próxima.